Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre subcontratação na administração pública. Esse é um tema extremamente complexo, cheio de variáveis e principalmente pelo fato que a legislação nossa ainda não está em absoluta consonância com as práticas do mercado. Isso porque a Lei 8666, apesar de permitir subcontratação, estabelece em alguns dispositivos alguns textos que dão uma ideia de um rigor muito grande sobre subcontratação. Nesse sentido, alguns doutrinadores entendem que se a subcontratação não estiver permitida no edital, isso seria motivo de rescisão do contrato com base no artigo 78 da Lei 8666. Acompanhem comigo. Artigo 78. Constitui motivo para a rescisão do contrato. Inciso 6º. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão e incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Nesse sentido, na leitura do dispositivo, realmente leva-nos a crer que, se o edital não permitir a subcontratação, seria vedada a subcontratação. Vale destacar que a melhor doutrina posiciona no seguinte sentido: a lei, ao estabelecer não admitida, ela está prevendo a necessidade de uma restrição estabelecida no edital. Então, efetivamente, se o edital falar que não é permitida a subcontratação ocorrida na licitação, durante a execução do contrato seria ilegal e violaria, a norma do edital e seria motivo para rescisão do contrato. Contudo, o edital não precisa estabelecer a necessidade de subcontratação e nem tem como estabelecer na prática o que pode ser subcontratado e o que não pode. Nesse sentido, vale destacar o artigo 72 da Lei 8666. Acompanhe comigo. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido, em cada caso, pela administração. Nesse sentido, então, vê-se que a administração deve admitir a subcontratação. Não se fala de admissão prévia prevista no edital, não se fala em requisitos previstos no contrato anteriormente. Esse entendimento parece se adequar com o entendimento da melhor doutrina e principalmente com a prática de mercado. É praticamente impossível se prever com antecedência numa licitação que muitas vezes se antecede 6 meses até o início da própria obra, do próprio serviço, quais partes vão necessitar serem subcontratadas. Existe um conceito previsto na Lei Complementar 123, que fala da micro e pequena empresa, da possibilidade que o edital exigir subcontratação obrigatória. E o licitante, na licitação, já tem que indicar quem ele vai subcontratar e apresentar os atestados do subcontratado para participar da licitação em conjunto, quase como um consórcio. A ideia é muito interessante na micro e pequena empresa, contudo cria uma série de problemas. E se aquela micro e pequena empresa na execução do contrato quebrar, sumir, o contrato tem que ser rescindido, ela pode substituir? Subcontratação se associa à execução do mercado de uma forma muito dinâmica. Veja, existem muitos discursos, e você vai achar vários precedentes do Tribunal de Contas da União, dizendo que você não pode contratar mais do que X% do serviço. Ou não pode subcontratar a parte mais relevante do serviço. E isso abre um discurso para questões extremamente significativas. Vamos parar de pensar um pouquinho sobre licitação e pensar um pouquinho no mercado. Quando você contrata um serviço de telefonia fixa na sua casa, dá problema no telefone, ou você vai instalar o telefone, aparece na sua casa a empresa que você contratou ou aparece um prestador de serviço terceirizado? Prestador de serviço terceirizado. A prática do mercado, e dependendo do nível de serviço, acaba terceirizando muitos pedaços da atividade, deixando com a parte intelectual o gestor daquele procedimento. Falar sobre uma obra. Quantas empreiteiras tem no quadro? Pedreiro, encanador, eletricista e tudo que precisa para a obra. Em geral, ele tem alguns engenheiros e sai contratando todo mundo na hora da licitação ou na hora da obra, no momento da obra. É inviável, no cenário de obras, você ter na sua folha de pagamento permanente X pedreiros, encanadores, eletricistas, para você ficar pronto para atender qualquer demanda. E é por isso que é muito comum, numa grande obra, você ter prestadores de serviços das mais diversas empresas para fazer o ar-condicionado, instalar o piso, fazer as janelas, e isso é extremamente comum.
Só que a nossa lei não está preparada e nem nossos órgãos de controle para analisar isso desse modo. Então, qual é a nossa ideia? Qual é a proposta que vem se trazendo na doutrina? Subcontratação decorre de uma necessidade do mercado, tanto específica quanto superveniente. Pode surgir uma demanda no meio da obra, ok? Então, se o edital não vedar, é possível a administração aceitar o pedido de subcontratação para incluir aquele serviço na obra. Obviamente, a empresa contratada tem que pedir autorização para a administração para subcontratar aquela parte do serviço, aquela parte da obra. E foque nessa ideia, eu não posso subcontratar a parte mais relevante. Mas a parte mais relevante não significa ser a parte mais cara, não significa ser a parte que tem maior insumos, é a parte que é mais relevante do ponto de vista intelectual, de estratégico, de competência da equipe. Então é importante considerar isso para que não se ingesse a administração pública e não se viva mentiras. É extremamente comum você ver um edital vedando a subcontratação e quem está prestando o serviço na ponta é um subcontratado, porque ninguém no país, por exemplo, na telefonia fixa, nenhuma empresa de telefonia fixa no país tem técnico para ficar mandando arrumar telefone, arrumar cabeamento. Ele subcontrata. E isso não é a parte essencial da telefonia fixa. A parte essencial da telefonia fixa é o serviço, é o telefone, é o sinal, é a ligação, é a contabilidade do registro de ligação. Então, veja, é necessário ver a subcontratação sobre outro enfoque. Do contrário, a gente vai criar cada vez mais um mito na lei diferente do que existe na prática da realidade de gestão. Continue acompanhando nosso canal para saber mais sobre contratos públicos e administração pública. Até mais!